Bom, dando continuidade a esse momento de começar os trabalhos de um novo ano, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as melhores leituras que eu fiz em 2024, pelo menos pensando nessas mesmas leituras hoje. Digo isso porque eu tenho certeza que se eu for fazer esse vídeo amanhã, alguns desses livros serão substituídos por outros, alguns deles vão mudar de lugar, né, mudar de posição nesse ranking que eu fiz aqui. Assim que eu terminei de gravar o vídeo que você está vendo, eu fiquei muito pensativo quanto a outros dois livros que eu poderia muito bem ter colocado na lista de melhores leituras do ano passado, mas eu não fiz isso por conta dos gêneros aos quais esses dois livros pertencem. Gêneros esses que não são ficção propriamente dita, e isso acaba impossibilitando que eu compare esses livros com outros que eu li ao longo do ano. Então, justamente por conta disso, eu acabei não colocando eles nessa lista, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando que eu acho que vale a pena, pelo menos, mencioná-los aqui, fazer uma menção honrosa a eles. Um desses livros é um livro ensaístico e o outro desses livros é um livro de crônicas. O livro de crônicas você até poderia dizer, mas a crônica você consegue aproximar de alguma maneira da literatura com alguma facilidade, mas ainda assim as crônicas desse livro em específico, elas têm um interesse muito mais político, jornalístico do que literário, ainda que evidentemente essa dicção literária esteja presente nessas crônicas, então daí eu não ter colocado esse livro na lista. E quanto ao livro ensaístico, bom, esse não tem nem como acabar, enfim, colocando numa lista de livros literários, né, de ficção. Então, eu resolvi colocar esses dois livros nesse momento de menção honrosa aqui. São eles: O Homem Não Existe, Masculinidade, Desejo, Ficção, da Lígia Gonçalves Diniz. Esse daqui é um livro muito interessante no qual a autora, a partir de um leque de referências bastante amplo, que vai de Homero a Bob Dylan, passando por Cervantes, por Tolstói, etc., a partir então desse leque de referências, a autora ela tenta repensar o lugar da masculinidade na cultura em um movimento contrário, e esse movimento que a autora faz aqui, ele é bastante provocativo, no sentido em que tradicionalmente nós temos o oposto, quer dizer, nós temos homens refletindo sobre o que é uma determinada visão de feminilidade na cultura. Aqui a autora faz o contrário, né? Então eu acho que esse texto aqui, inclusive a partir das reflexões que a autora propõe nesse O Homem Não Existe, que eu acho um título maravilhoso, diga-se de passagem, a partir de algumas dessas reflexões eu fui estruturando algumas ideias para fazer alguns vídeos que vão sair aí ao longo dos próximos dias. Em fevereiro, se não me engano, vão sair os vídeos. Porque essas reflexões que a Lígia Gonçalves Diniz propõe aqui no livro são reflexões que me fizeram pensar no que é mesmo esse movimento de construir o homem, né? E como, historicamente falando, essa palavra homem passou a designar a humanidade como um todo e não apenas pessoas do sexo masculino. Enfim, eu fiquei pensando muito nesse livro aqui, então eu acabei colocando ele nesse momento de falar que foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado, ainda que não tenha sido uma leitura ficcional. E o outro livro que entra nessa mesma categoria é aqui O Pouco Hombre, Escritos de uma Bicha Terceiro-Mundista, do Pedro Lemebel. Esse daqui é o livro de crônicas que eu mencionei antes. Trata-se de um livro muito interessante. Eu falei um pouquinho sobre ele no vídeo de encerramento do ano passado, né? Mas aqui basicamente nós temos crônicas que o Pedro Lemebel escreveu ao longo de várias épocas de sua carreira literária, e essas crônicas abordam questões que vão, sei lá,
de interesses mais ligados a questões de classe até interesses mais ligados a questões de gênero, de performatividade, etc. e tal. Então, são textos muito interessantes e fica aqui essa minha recomendação também e esse momento de assinalar que essa foi outra das melhores leituras que eu fiz ao longo do ano passado. Então, fica aqui esse adendo, né, ao vídeo e agora, enfim, finalmente vamos aí, feitas essas menções honrosas, vamos finalmente ao top 13 de melhores leituras ficcionais de 2024. Em 13º lugar, eu coloquei um romance da Virginia Woolf chamado Os Anos. Trata-se de um livro que há bastante tempo ocupava a minha cabeceira, há bastante tempo eu me degladiava com essa leitura aqui, porque é um livro um pouco estranho. Por um lado, eu acho que é um livro fácil quando comparado a outros do ponto de vista da linguagem. Então, por exemplo, se você pega livros como As Ondas, ou como Orlando, Ao Farol, sei lá, Mrs. Dalloway, são livros da Virginia Woolf cuja linguagem é muito complicada. O Quarto de Jacob, né? Existe uma linguagem hermética ali por conta do fluxo de consciência, etc., que acaba tornando a leitura mais complicada do ponto de vista do estilo. Isso não acontece aqui neste Os Anos. Na verdade, a linguagem deste livro talvez seja a mais simples, a mais direta dentre os livros que eu li até hoje da Virginia Woolf. Só que, ao mesmo tempo, é um livro que acompanha uma mesma família por, sei lá, 50 anos. E não muitas coisas acontecem ao longo desses 50 anos. Então, por mais que seja uma linguagem, na maioria das vezes, descritiva, a que nós temos aqui, ainda assim, não necessariamente há muito o que descrever. E aí, ao longo desses 50 anos, alguns personagens surgem, outros vão embora, alguns ficam por 2 capítulos, outros ficam por 2 parágrafos e não voltam mais. Então, assim, é um livro que demanda muito por conta do tema, ainda que a linguagem não seja tão demandante assim. Enfim, em 13º lugar aqui, então, está Os Anos. Em 12º lugar, está um livro que chegou de maneira muito sorrateira, porque eu não dava nada por essa leitura e me surpreendi, tanto que é um livro que ele tem mais de 600 páginas e que eu li muito rapidamente por conta da minha curiosidade em relação ao que iria acontecer. Eu estou falando aqui de Estrela da Manhã, do Karl Ove Knausgaard. Já tem vídeo para este livro no canal, então eu não vou ficar aqui falando muito sobre ele. Inclusive é um vídeo que passou da 1 hora, se não me engano. Mas o que nós temos aqui basicamente surge uma estrela no céu de uma determinada cidade, e o que nós temos aqui são várias perspectivas sobre esse fenômeno. Algumas o encaram do ponto de vista mais astronômico, outras o encaram de ponto de vista mais religioso, simbólico, enfim. E de fato parece que há algo de sobrenatural nesse surgimento da estrela, porque parece que ela afeta de diferentes modos a vida de algumas dessas pessoas aqui. Então é um livro muito interessante por conta disso. Em 11º lugar na lista está outra surpresa, sim, para a qual eu fui também de maneira muito desavisada. Vocês sabem que eu não tenho o hábito de ler autores japoneses, eu gosto muito do Yasunari Kawabata, mas o meu conhecimento não vai muito além dele. E aí eu fiquei assim estupefato ao ler aqui os Contos de Morte em Pleno Verão, do Yukio Mishima. Tem vídeo para ele também no canal, o link vai estar na descrição, mas assim, é um livro que ele é de uma elegância impressionante e, sobretudo, é um livro no qual o autor ele cria imagens que são ao mesmo tempo belas e perturbadoras, sobretudo no que se refere à morte. Então, é daquele tipo de livro que, pelo menos eu, fiquei bastante tempo pensando sobre algumas das coisas que eu li aqui depois de ter lido. Enfim, então fica aqui em 11º lugar, Morte em Pleno Verão. Em 10º lugar, eu coloquei um livro que ele... claro, é sempre surpreendente quando você lê um livro e coloca ele na sua lista de melhores leituras, mas é um livro de uma autora que eu já conheço, de uma autora
da qual eu gosto muito, é uma das minhas autoras brasileiras contemporâneas favoritas, então assim, a gente já vai predisposto a encarar o livro de outro modo. Eu estou falando aqui de Krakatoa, que é um livro da Verônica Stigler. Eu não sei dizer bem se isso é um romance, mas enfim, porque o modo como a gente olha para este livro pode variar um pouco, e eu entendo as pessoas que olharem para esse livro e falarem, nossa, não gostei. Porque é um livro meio complicado mesmo, ele é um livro que ele não tem um enredo muito bem definido, ele não tem um protagonista muito bem definido, mas basicamente o que nós temos aqui é um livro dividido em duas partes, sendo que na primeira delas nós temos uma multiplicidade de vozes que tentam nos relatar sobre um mundo que passou por uma hecatombe depois que todos os vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo. Só que essas vozes não necessariamente são vozes humanas, e isso já vai criando algumas complexidades que me agradam muito. Então, nem todas essas vozes são humanas. Para além disso, na segunda metade do livro, o que nós temos é uma narrativa que se divide entre o diário de viagem que acompanha uma escritora que está indo até a Indonésia, que é onde ficava o vulcão Krakatoa, para participar ali de um congresso de literatura, e, por outro lado, essa segunda parte também conta ali com várias vozes também, dessa vez vozes humanas, que surgiram na imprensa brasileira do século XIX, depois da explosão do vulcão, da erupção do vulcão Krakatoa. Então é um livro assim muito complicado se a gente pensa em como essas vozes vão surgindo e se acumulando ao longo da leitura, mas ainda assim eu gostei bastante dele, então está aqui em 10º lugar. Em 9º lugar está um livro de uma outra autora brasileira contemporânea, que é a Marcela Dantes, e o nome do livro é Vento Vazio. Tem vídeo para ele também no canal, o link vai estar na descrição, mas aqui, esse é um tipo de livro assim, eu acabei de falar, né, que o Krakatoa tem várias vozes, aqui também, por mais que as vozes sejam individuais de cada personagem, ao mesmo tempo existem ecos, existem repetições, existem algumas coisas que acontecem com alguma constância na vida das pessoas desse vilarejo aqui, que acabam, enfim, fazendo com que tudo se torne tão cíclico que parece que ao mesmo tempo que nós temos aqui um personagem falando a própria história, ele não é só um personagem. Ele é afetado, essa voz ela é afetada por várias outras que estão ao redor dela. Então, assim, a construção dessa narrativa eu achei muito interessante. Como eu disse, tem vídeo no canal, o link vai estar na descrição. O Krakatoa ainda não tem vídeo, mas eu já gravei o vídeo, que é um vídeo em que eu vou falar sobre este livro e sobre um outro, que eu não vou dizer qual é, mas enfim. Aí, deixa eu ver, 13, 12, 11, 10, 9, em 8º lugar nessa minha lista, eu coloquei um romance de uma autora da Espanha, que é a Laila Martínez, e eu estou falando de Cupim, que é um livro que me fez lembrar bastante de Pedro Páramo por conta desse uso político da história de fantasma. No caso lá do Pedro Páramo, esse uso tem muito que ver com uma questão de um atraso social. Aqui tem muito que ver com uma violência que se repete, violência essa que na maioria das vezes tem como alvo a figura feminina. Tem vídeo para ele também no canal, o link vai estar na descrição. Em, 7º lugar, eu acho, né? Eu coloquei aqui uma HQ, já que eu falei da Laila Martínez, que é da Espanha, coloquei uma HQ que foi feita pelo Nazário, que é conterrâneo da Laila Martínez, conterrâneo não, é compatriota, né? Da Laila Martínez. Eu estou falando aqui de Anarcoma, um quadrinho que surgiu ali na cena underground da Espanha, enfim. E essa daqui é uma HQ impressionante que fala sobre esse submundo da prostituição. A protagonista e personagem título, ela é uma travesti, e ela circula pelos bafões da Espanha em busca principalmente de uma máquina que se perdeu. E eu não vou poder falar mais sobre isso. Ainda não tem vídeo para este livro no canal,
para esse livro não, né, para essa HQ, mas o que acontece é o seguinte, eu já gravei esse vídeo tem uns 6 ou 7 meses, mas esse vídeo ele vai vir em uma sequência muito específica de discussões, e aí eu estava esperando gravar todos os vídeos e lançá-los de uma vez. Em todo caso, talvez agora em fevereiro, talvez em março, já saia aqui o vídeo sobre a Narcoma finalmente. Aí, em sexto lugar nessa minha lista, eu coloquei um livro que já fazia muito tempo que eu namorava, digamos assim, principalmente depois que eu fiz aquele meu vídeo sobre os 100 anos de solidão. Várias pessoas me falavam, olha, você tem que ler A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, porque são 2 livros que têm muito a ver um com o outro, etc, etc. E eu sempre ouvia isso e ficava ali observando e tal. Mas o fato é que eu não sabia que esse livro tem tanto a ver com os 100 anos de solidão. E exatamente por conta disso, se você aí acompanha o canal desde a época que eu estava lendo 100 anos de solidão, você vai se lembrar que eu demorei quase um ano para chegar no jeito exato, as crianças da vizinhança gritando, para chegar no jeito exato de gravar aquele vídeo sobre 100 anos de solidão. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer aqui, porque já faz uns 4 meses também que eu li aqui A Casa dos Espíritos, e ainda estou pensando, o vídeo ele ainda está amadurecendo aqui, para que eu possa finalmente fazê-lo, mas assim, é uma história realmente impressionante. Se você gostou do 100 anos de solidão, fica aqui a recomendação enfática para que você já se antecipe e comece a ler aqui A Casa dos Espíritos. Em algum momento, eu não sei quando, não prometo nada, eu pretendo fazer um vídeo aqui sobre este livro. Chegamos no top 5. E se esses livros que eu falei até agora, talvez eles mudassem de posição, se eu fosse fazer esse vídeo amanhã, esses do top 5 eu acho que eles se manteriam sempre nesses lugares que eles ocupam aqui. Então, em quinto lugar nessa minha lista, eu coloquei aqui Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, que é um livro do Henrique Villamatas. Eu acho que eu vou até começar a tirar a possibilidade de considerar o Villamatas na lista de melhores leituras, porque como ele é um dos meus autores favoritos, ele sempre passa na frente dos outros. Mas assim, o que nós temos aqui, tem vídeo para este livro também no canal, o link vai estar na descrição. O que nós temos aqui basicamente é um escritor que é convidado a participar de uma mostra de arte contemporânea chamada Documenta, que é uma mostra que existe mesmo, que acontece, e o próprio Villamatas foi convidado a participar dela. E o que nós temos aqui é esse sujeito relatando as suas impressões sobre o que é a arte de vanguarda a partir dessa sua participação. Então é um livro interessantíssimo. Se você gosta de arte, e sobretudo de arte contemporânea e de vanguarda, fica a minha sugestão enfática de leitura. Como eu disse, tem vídeo no canal, o link vai estar na descrição. Bom, em quarto lugar, eu coloquei aqui um livro que elabora de maneira muito interessante, muito simbólica, o tema da ditadura militar. É um livro da Eloneida Studard e se intitula O Pardal é um Pássaro Azul. Também tem vídeo para ele no canal, o link vai estar na descrição. E o que nós temos aqui é, como um microcosmo, digamos, é uma família que vive em um casarão, e aí essa família vai se defrontando cada vez mais com a exterioridade do mundo, né, com esse mundo que está para além dos portões, e como isso afeta o cotidiano dessa família, que é uma família predominantemente feminina. E eu não vou poder falar mais nada, quer dizer, vou falar mais uma coisa: apesar de ser uma família de mulheres, elas seguem uma lógica completamente patriarcal. Enfim, veja lá o vídeo que eu fiz. Em terceiro lugar, eu coloquei uma novela do Lúcio Cardoso. Vocês sabem que agora eu sempre leio alguma coisa do Lúcio ao longo do ano, e dessa vez eu coloquei que o ano passado o livro do Lúcio que apareceu na meta foi, com razão, o Crônica da Casa Assassinada, e agora nessa lista de melhores leituras de 2024 eu coloquei uma novela que está aqui em 3 histórias de província e que se intitula O Desconhecido. Também tem vídeo para ela no canal, o link vai estar na descrição, mas basicamente aqui nós temos a história desse desconhecido que chega a uma fazenda procurando ajuda,
e lá ele se depara com um clima extremamente hostil, digno de um filme de terror, e esse clima acaba o impelindo a fazer uma série de coisas que culminam em um crime. Eu não vou poder falar mais nada. Em segundo lugar está outro livro assim surpreendente que eu nem estava no meu radar. E aí quando eu li eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu estou falando aqui de Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solar. Ainda não tem vídeo para ele, mas vai ter um vídeo para ele em breve. E o que nós temos aqui é exemplo mais ou menos do que acontece lá em Krakatoa, ainda que aqui em maior nível, é uma narrativa que é narrada a partir de inúmeras vozes não humanas. Então aqui nós temos a voz da montanha, a voz das nuvens, a voz dos cogumelos, a voz dos animais, a voz das pedras e etc e tal. Enfim, não vou dizer mais nada sobre este livro, ele é impressionante. E em primeiro lugar, não é segredo para ninguém, está aqui O Paraíso Perdido, do John Milton, porque às vezes é necessário e é inescapável ser óbvio, mas realmente, assim, que livro impressionante. Fizemos a leitura conjunta aí, né, do Paraíso Perdido ao longo do segundo semestre, e basicamente o que nós temos aqui é um grande spin-off do Gênesis, porque aqui o Milton ele vai contar alguns eventos que antecederam a queda de Adão e Eva, e que dizem respeito à queda de Satã e de seu séquito. E aí, para você saber mais sobre isso, veja lá a playlist que ficou, sei lá, com quantas horas de duração, mas enfim. Essas foram as melhores leituras que eu fiz em 2024. Deixa aí na descrição, nos comentários, né, quais foram as suas melhores leituras do ano passado. Eu vou deixar na descrição o link para todos esses vídeos que eu fui mencionando ao longo dessa minha fala, e também o link para o meu perfil no Apoia-se, assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho. É só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar aqui pro algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui e rememorar as minhas melhores leituras do ano passado, porque há quem contribua com este meu trabalho, seja essa uma contribuição financeira, seja ela uma contribuição algorítmica. Então fica aqui meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.